Nesse vídeo eu vou falar sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então hoje a hepatopatia crônica mais comum no mundo, tem uma incidência igual entre os sexos, entre homens e mulheres, e pode acometer qualquer idade, mas é mais comum entre os 40 e 60 anos de idade. E hoje é a terceira principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos. A doença hepática gordurosa não alcoólica, ela faz parte do espectro da síndrome metabólica. Então, o principal fator que desencadeia o aparecimento da doença hepática gordurosa não alcoólica é a resistência à insulina. Então, é uma doença que está relacionada a várias outras doenças. Então, para vocês terem uma ideia, 57% dos pacientes com sobrepeso tem doença hepática gordurosa não alcoólica, 98% dos obesos podem ter doença hepática gordurosa não alcoólica, 69% dos diabéticos têm doença hepática gordurosa não alcoólica e grande parte dos pacientes com síndrome metabólica. Então, como fatores de risco para o aparecimento da doença hepática gordurosa não alcoólica, nós temos sobrepeso, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, dislipidemia, síndrome dos ovários policísticos, ou seja, todos esses problemas que eu citei, eles têm relação com resistência à insulina. Então, são fatores de risco para o aparecimento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Outros fatores de risco, apneia do sono, hipotireoidismo e hipopituitarismo. Na doença hepática gordurosa não alcoólica, nós podemos encontrar, histologicamente, um fígado normal. Podemos ter alguns pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica que já tenham esteatose hepática, outro grupo com esteatohepatite e alguns pacientes com cirrose. Então, aproximadamente 5% dos pacientes com esteatose hepática vão evoluir para esteatohepatite. Desses com esteatohepatite, aproximadamente 20% vão evoluir para cirrose. E esses pacientes com cirrose, eles têm um risco de 20% em 5 anos de evoluir com hepatocarcinoma. Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela pode evoluir para esteatohepatite, da esteatohepatite para cirrose, e uma vez com cirrose, o paciente ele tem um risco maior de hepatocarcinoma. Por que a doença hepática gordurosa ela aparece? Quais seriam os mecanismos fisiopatológicos envolvidos com essa doença? Então, talvez o principal mecanismo envolvido na doença hepática gordurosa não alcoólica é a resistência à insulina. Então, o que acontece? A insulina, fisiologicamente, ele é um hormônio lipogênico. Então, ele aumenta a produção de gordura no tecido adiposo. Uma vez que a gente tem resistência à insulina, ou seja, a insulina ela não vai conseguir atuar adequadamente no tecido adiposo. Com isso, a insulina ela não vai conseguir promover lipogênese no tecido adiposo. Então, a gente vai ter lipólise no tecido adiposo. Com o aumento da lipólise no tecido adiposo, a gente tem aumento dos ácidos graxos livres no plasma. Então, vou tentar explicar de novo. A insulina, o normal, é que ela cause lipogênese no tecido adiposo. A partir do momento que eu tenho resistência à insulina no tecido adiposo, a insulina ela não vai conseguir promover a lipogênese e eu vou ter lipólise, a quebra da gordura. A partir do momento que eu tenho lipólise, a partir do momento que eu tenho a quebra da gordura, eu tenho aumento dos ácidos graxos livres no plasma. Esses ácidos graxos livres, eles vão ser transportados e vão ser captados pelo fígado. Na doença hepática gordurosa não alcoólica, na resistência à insulina, eu tenho também uma maior liberação de ácidos graxos livres pelos músculos. Então, a gente vai ter o aumento dos ácidos graxos livres, tanto pela lipólise, como pela liberação
pelos músculos. Esses ácidos graxos livres, uma vez liberados no plasma, eles vão até o fígado e vão ser captados pelo fígado. Esses ácidos graxos livres, eles são incorporados no fígado na forma de triglicerídeo e podem ser também oxidados na mitocôndria, nos peroxissomos e nos microssomos. E essa oxidação desses ácidos graxos no fígado podem causar dano ao fígado. Então, resumindo, eu tenho resistência à insulina. Com a resistência insulínica, eu tenho aumento da lipólise. Com o aumento da lipólise, eu tenho aumento de ácido graxo livre no plasma. Esse ácido graxo livre ele é levado até o fígado e captado pelo fígado. Esse ácido graxo livre no fígado ele pode ser transformado em triglicerídeo, mas ele pode ser oxidado na mitocôndria, no peroxissomo e no microssomo. Essa oxidação do ácido graxo livre vai causar dano ao fígado. Outros mecanismos fisiopatológicos também estão envolvidos na fisiopatologia, né, da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, por exemplo, esse excesso de ácido graxo livre no hepatócito vai também ativar enzimas que vão ativar o NF-κ-beta. O NF-κ-beta, uma vez ativado, ativa a produção de citocinas, ativa a produção de interleucina 6 e TNF-alfa. O TNF-alfa ele vai causar uma disfunção mitocondrial, e essa disfunção mitocondrial o que vai fazer? Ao invés de oxidar o lipídio, o ácido graxo, vai ocorrer uma peroxidação lipídica. E essa peroxidação lipídica vai aumentar os radicais livres, que também vai causar dano hepático. Então, esse seria um outro mecanismo fisiopatológico envolvido na doença hepática gordurosa não alcoólica. Excesso de ácido graxo livre ativa enzimas, ativa o NF-κ-beta, que ativa e libera, que aumenta a produção de interleucina 6 e TNF-alfa. O TNF-alfa causa uma disfunção mitocondrial e ao invés da gente oxidar o ácido graxo livre, a gente vai peroxidar esse ácido graxo livre. E essa peroxidação aumenta a produção de radical livre e esses radicais livres vão causar dano hepático. Os pacientes, né, que têm doença hepática gordurosa não alcoólica, geralmente eles têm resistência à insulina. A gente sabe que o estado de resistência à insulina está associado a aumento de algumas citocinas, né, de alguns hormônios como a resistina e com diminuição da adiponectina. Os pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica que têm níveis mais reduzidos de adiponectina geralmente têm também doença mais grave. A fisiopatologia da doença hepática gordurosa não alcoólica parece envolver também o alto consumo de frutose e glicose. Então, quando o indivíduo consome muita frutose e glicose, isso promove um supercrescimento bacteriano, um aumento da permeabilidade intestinal e uma translocação bacteriana. Isso vai promover também um dano hepático. Além disso, um alto consumo de frutose e glicose está associado a um aumento do PAI-1, que é o inibidor do plasminogênio tecidual 1. E o aumento do PAI-1 também está relacionado a dano hepático. Então, esses seriam os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na doença hepática gordurosa não alcoólica. Como é que esses pacientes eles vão aparecer para a gente? Então, grande parte dos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, eles estarão assintomáticos. Então, às vezes é aquele paciente que foi fazer uma análise laboratorial e lá viu que o TGO, TGP estavam aumentados, ou aquele paciente que foi fazer um ultrassom de abdômen, o ultrassom de abdômen mostrou, né, um aumento da ecogenicidade do fígado, uma esteatose hepática. Então, às vezes pode ser um achado, o paciente pode estar assintomático. Aqueles pacientes que já têm esteatohepatite, eles podem ter sintomas inespecíficos, como mal-estar, fraqueza, um desconforto no hipocôndrio direito.
No exame físico, em alguns casos, a gente pode encontrar um fígado aumentado de tamanho, uma hepatomegalia firme e indolor. E temos aqueles pacientes que evoluem como complicação a cirrose. E aí a gente vai ter os achados típicos da cirrose. Ascite, edema, icterícia, asterixis, circulação colateral, hipoalbuminemia, alteração no coagulograma no laboratório. Então nós podemos ter vários espectros de apresentação da doença hepática gordurosa não alcoólica, desde pacientes assintomáticos até pacientes já com achados de cirrose. O laboratório pode ser normal, então a gente pode ter um paciente com esteatose e todos os exames normais, mas geralmente o que a gente vai encontrar? Aumento de TGO, TGP, geralmente eles são menores que 4 vezes o limite superior da normalidade e geralmente a gente tem uma relação TGO-TGP menor que 1. Quando a gente tem uma relação TGO e TGP maior que 1, maior que 2, a gente tem sempre que pensar na hepatite alcoólica. Então, no caso da hepatite, doença hepática gordurosa não alcoólica, a relação TGO-TGP geralmente é menor que 1. A fosfatase alcalina também pode estar aumentada, mas geralmente não ultrapassa 2 vezes o limite superior da normalidade. Se a gente tiver fosfatase alcalina muito alta, a gente vai pensar em algum distúrbio da via biliar. Tá? Então a gente pode ter alterações do hepatograma, aumento de TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, mas geralmente não estão tão aumentados como em outras doenças. Alterações da bilirrubina, do coagulograma, da albumina, elas não servem para diagnóstico, mas podem servir, por exemplo, para a gente avaliar a função pancreática, né? Para avaliar se esse paciente já evoluiu, por exemplo, para cirrose, para insuficiência hepática. Os pacientes com doença hepática gordurosa, eles comumente têm aumento da ferritina, e esse aumento da ferritina sugere muito mais um aumento da inflamação sistêmica. Lembrar que a ferritina também é um marcador de inflamação sistêmica, assim como a PCR, né, o VHS. Então, não confundir por quê? Porque, às vezes, a gente vai confundir a doença hepática gordurosa não alcoólica com a hemocromatose. Muitas das vezes a gente vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial porque o paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica pode ter altos níveis de ferritina. No caso da hemocromatose, lembrar que a gente tem o aumento importante da saturação de transferrina, o que não ocorre na doença hepática gordurosa não alcoólica. A gente pode fazer o teste genético para excluir também a presença da hemocromatose. E os pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica podem ter também aumento dos títulos de anticorpos, de autoanticorpos, principalmente, por exemplo, do anticorpo antimúsculo liso. E aí também pode nos confundir. E aí a gente vai ficar pensando, será que esse paciente tem uma doença hepática gordurosa não alcoólica ou uma hepatite autoimune? E aí nesses casos, às vezes, a gente vai ter que fazer uma biópsia para diferenciar a doença hepática gordurosa não alcoólica da hepatite autoimune. Sempre que a gente está suspeitando da doença hepática gordurosa não alcoólica, é interessante a gente afastar outras causas, né, de esteatose, outras causas de doença hepática, sendo as principais que a gente tem que afastar as hepatites virais, A, B e C, afastar a hemocromatose, então pedir a cinética do ferro. Então lembrar que na hemocromatose a gente tem ferritina alta, mas também temos a saturação de transferrina alta, podemos fazer o teste genético. Temos que excluir também a hepatite autoimune, então a gente pode pedir o FAN, antimúsculo liso, anti-LKM, anti-SLA. Lembrar que a doença hepática gordurosa não alcoólica pode estar associada a baixos títulos de autoanticorpos. E aí, às vezes, a biópsia é que vai definir o diagnóstico. Afastar a doença de Wilson, né, os exames mais importantes, ceruloplasmina, que vai estar baixa, cobre urinário, que vai estar alto. E sempre é interessante também fazer função tiroidiana e avaliar a presença da doença celíaca, que são duas doenças que também podem causar doença hepática gordurosa não alcoólica. Em relação aos exames de imagem, então a gente está suspeitando, então a gente recebeu o paciente lá. Ele é obeso, aumento de circunferência abdominal, tem acantose, já tem hipertensão, diabetes. É um paciente que tem alta chance de ter doença hepática gordurosa, já que ele tem vários problemas que se relacionam à resistência à insulina.
A gente vai fazer então um exame de imagem para avaliar o fígado, né? Os achados, né, ao exame de imagem já podem ser suficientes para o diagnóstico, se outras causas forem excluídas. Então a gente pode fazer a TC de abdômen, a ressonância, mas o melhor exame, o exame mais usado é o ultrassom de abdômen, né, que vai mostrar um aumento da ecogenicidade em relação ao rim. Tem uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 93%. O exame padrão ouro é a biópsia, mas que a gente não vai fazer biópsia, né, em todo mundo. E é o único método capaz de diferenciar as fases da doença, né? Então eu tenho condições de saber se esse paciente ele tem só uma esteatose, uma esteatohepatite ou já tem uma cirrose. Mas é um exame invasivo e com necessidade de hospitalização. Quando é que a gente vai fazer biópsia? Então, naquele caso clássico, que eu tenho um paciente que tem resistência à insulina, tem aumento de TGO, TGP, gama-GT, eu fiz o ultrassom, mostrou aumento da ecogenicidade, eu afastei todas aquelas doenças, eu fechei o diagnóstico. Quando é que eu vou fazer a biópsia? Quando eu tenho dúvidas, eu realmente não sei se aquele caso é uma hepatite autoimune, é uma doença hepática gordurosa não alcoólica, então eu fiquei na dúvida, eu posso fazer. Naqueles pacientes que eu vejo que tem uma alta chance de fibrose ou cirrose do fígado, mas para avaliar prognóstico e avaliar histologicamente o fígado. Então aquele paciente, por exemplo, tem estigmas de cirrose, então ele já tem manifestações clínicas típicas de cirrose. Quando eu tenho TGO, relação TGO-TGP maior que 1, que não é o sugestivo da doença hepática gordurosa. Quando eu tenho esplenomegalia ou citopenia, que já me representa, por exemplo, para mim, uma insuficiência hepática, um aumento da pressão portal com esplenomegalia e hiperesplenismo. E quando eu tenho ferritina maior que 1,5 vezes o limite superior da normalidade, porque isso me sugere fibrose. Então a biópsia, ela vai ser feita nas dúvidas e quando a gente já suspeita de um caso mais avançado, daquele paciente que já tem, por exemplo, cirrose. Ou porque ele tem achados clínicos, ou porque ele tem esplenomegalia e citopenia, ou porque ele tem uma ferritina muito alta. Então, nesses casos, geralmente está indicado a realização da biópsia. O diagnóstico, então, ele vai ser feito por achados clínicos. Então, paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, aumento de circunferência abdominal, resistência à insulina. Exames laboratoriais que podem mostrar TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina altas, ferritina alta e ultrassom do abdômen. Esse conjunto já vai me sugerir o diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica. Vou afastar outras causas, hepatites virais, hemocromatose, doença de Wilson, hepatite autoimune. Afastei, eu fecho o diagnóstico da doença hepática gordurosa não alcoólica. Eu tenho alguns métodos que eu posso usar para avaliar, tentar identificar uma fibrose, principalmente métodos não invasivos, porque eu posso fazer muito bem a biópsia e identificar essa fibrose. Mas eu tenho métodos não invasivos que podem me sugerir a presença ou não de fibrose. Eu tenho, por exemplo, o score de fibrose da doença hepática gordurosa não alcoólica. Esse score, ele usa 6 parâmetros para avaliar. Ele usa idade, índice de massa corporal, glicemia, contagem de plaquetas, albumina e a relação TGO-TGP. Ele é feito online, então você entra no site, coloca os dados do paciente e ele já vai te dar o resultado. Se esse score for menor que menos 1,455, então score menor que menos 1,455, isso praticamente exclui a fibrose avançada. Já um score maior que 0,676 geralmente sugere a fibrose. Então, essa aqui é a imagem do site, você entra lá no site online, coloca os dados do paciente, né, idade, índice de massa corporal, TGO, TGP, plaqueta, albumina, a questão da hiperglicemia, do diabetes, e ele te dá o resultado. No caso aqui, esses dados eu coloquei alguns e o score foi menos 2,048. Então, dependendo do resultado,
o resultado ele te sugere se esse paciente tem fibrose ou não. A gente pode também usar a elastografia, né, que vai medir a rigidez do fígado pela elasticidade do parênquima. Então é um método também não invasivo e tem alta sensibilidade e especificidade para identificar fibrose, menos nos obesos. Então, tanto a sensibilidade como a especificidade, ela diminui em pacientes obesos. E temos também a dosagem da citoqueratina 18, que é um marcador de inflamação. Então, uma citoqueratina 18 aumentada sugere também a presença de fibrose. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma relação TGO-TGP menor que 0,8, uma elastografia menor que 10 e o score de fibrose menor que menos 1,455, isso praticamente exclui a fibrose com valor preditivo negativo maior que 90%. Então, eu tenho um paciente com suspeita de doença hepática gordurosa não alcoólica. Esse paciente ele pode ter o risco de evoluir para cirrose. Então, eu tenho métodos invasivos para avaliar se esse paciente já tem fibrose hepática, que seria a biópsia, e métodos não invasivos. Então, eu tenho o score de fibrose da doença hepática gordurosa não alcoólica, a elastografia e posso usar também a relação TGO-TGP. Então, esses métodos eu consigo identificar, né, de forma não invasiva se esse paciente ele tem um risco maior ou não de ter fibrose hepática. Como é que a gente vai tratar esse paciente? Então, o principal tratamento é perda de peso. O ideal é que o paciente perca mais que 7% do peso inicial. A perda de peso vai promover uma melhora da sensibilidade à insulina, que é o principal mecanismo fisiopatológico da doença. Tem alguns medicamentos que podem melhorar de forma indireta a doença hepática gordurosa não alcoólica, como, por exemplo, o Orlistat e a liraglutida. São dois medicamentos usados para o tratamento da obesidade e eles vão melhorar a doença hepática gordurosa não alcoólica pela perda de peso. Eles não têm efeito direto no fígado. Então, ao perder peso, promover a perda de peso, eles vão melhorar a doença hepática gordurosa não alcoólica. Há vários estudos, né, com o uso da metformina. A metformina é um sensibilizador da insulina. Então, o raciocínio é o seguinte: se a doença está relacionada à resistência à insulina, se eu melhorar essa resistência à insulina, eu vou estar melhorando também, né, a doença. Mas os estudos com a metformina não mostraram bons resultados. Foi um medicamento que não conseguiu melhorar aspectos histológicos da doença hepática gordurosa não alcoólica. Já a pioglitazona também é um medicamento usado para diabetes e é um medicamento também que reduz resistência à insulina. Então, ele também é um sensibilizador da insulina. Então, tem vários estudos mostrando benefícios do uso da pioglitazona, melhora histológico e, às vezes, até reversão da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, seria um medicamento interessante. O único problema é que a pioglitazona ela se associa, às vezes, com ganho de peso. E a vitamina E, a gente tem um grande estudo também que usou 800 unidades de vitamina E por dia, também mostrando bons resultados. Então, hoje, o que a gente tem de medicamento interessante para usar na doença hepática gordurosa não alcoólica? Pioglitazona, vitamina E e perda de peso, que talvez seria o principal tratamento. Então, um homem de 46 anos com obesidade grau 1, na avaliação de rotina, apresentou ultrassom de abdômen, um fígado com esteatose hepática moderada. Em relação à esteatose hepática não alcoólica, é falso afirmar. A biópsia hepática pouco ajuda no diagnóstico e na estratificação da gravidade da esteatose não alcoólica, pelo contrário. Então, a biópsia, ela faz o diagnóstico, é o padrão ouro para diagnóstico e avalia a gravidade também. As hepatites virais e a hemocromatose entram no diagnóstico diferencial? Com certeza. A maioria dos pacientes é assintomática ou apresenta sintomas vagos, como fadiga e desconforto no quadrante superior? Sim, a maioria é assintomático, mas pode ter, às vezes, sintomas inespecíficos. A esteatose hepática não alcoólica apresenta um maior risco de progressão para cirrose? Com certeza. E a esteatose hepática não alcoólica é frequentemente associada à síndrome metabólica? Com certeza. Então,
Está associada à resistência à insulina e a síndrome metabólica também é uma doença relacionada à síndrome metabólica. São considerados fatores preditivos de fibrose em pacientes portadores de esteatose hepática, vista a ultrassom, e podem auxiliar na indicação da biópsia. Então, uma outra indicação de biópsia seria pessoas idosas não, principalmente a partir de 50 anos, com diabetes e obesidade. Então, a presença de obesidade, diabetes e relação TGO-TGP maior que 1 seriam também indicadores de fibrose. Então, seria talvez uma outra indicação de fazer a biópsia. A presença, associação de obesidade, diabetes e idade. Quanto à doença gordurosa do fígado não alcoólica, é correto afirmar: a melhor forma de tratamento é a associação de medidas dietéticas com atividade física regular? Com certeza. Então, o principal tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica é a perda de peso. Então, letra A já está correta. Em relação à esteatohepatite não alcoólica, assinale a alternativa correta. A enfermidade não resulta de complicações tardias do transplante hepático, então ela pode ter complicações e que a gente vai precisar fazer o transplante, então está errado. O clofibrato, que é um agente hipolipemiante, que a gente usa para hipertrigliceridemia, tem boa resposta na normalização das transaminases, a gente não tem ainda essa evidência. A perda rápida de peso nos pacientes com obesidade mórbida deve ser estimulada de modo a evitar a progressão da doença. Então, sim, quando você tem uma perda de peso muito rápida, você pode às vezes até piorar a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, o ideal é uma perda de peso progressiva. A ingestão de bebida alcoólica em pequena quantidade deve ser estimulada? Também não está correta. Dieta hipocalórica e prática de atividade física reduz o nível de transaminase e o grau de esteatose? Sim. Então, o principal tratamento é a perda de peso. Um paciente do sexo masculino de 37 anos, etilista, desde a adolescência, com queixa há cerca de 4 meses de anorexia, exame físico com hepatomegalia e exame de laboratório com anemia discreta e transaminases tocadas, sem outras anormalidades. O ultrassom de abdômen revelou hepatomegalia com aumento da gordura hepática. O diagnóstico mais provável, no caso aqui, hepatocarcinoma, não tem nenhuma lesão sugestiva, Autoimune é mais comum em mulheres, em torno de 20 anos, e a cirrose também não tem achados ainda de cirrose. Então, a resposta mais adequada é esteatose hepática. Durante a necrópsia de um homem alcoólatra crônico, evidencia hepatomegalia associada à esteatose. No processo de esteatose, observa-se nas células parenquimatosas o acúmulo de, então lembrar, ácido graxo livre, aumento da lipólise, aumento do ácido graxo livre no plasma. Esse ácido graxo livre ele é levado até o fígado, captado e transformado em triglicerídeo ou oxidado. Então, no caso, a gente vai ter acúmulo de triglicerídeo.